Lucas, capítulo 18, versículo 9. E disse também esta parábola a uns, que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Só tem aí. Imagine aí. Jesus estava ali observando. Acredito que Jesus estava ali só observando algumas situações que estavam ocorrendo dentro do templo. E ali observando, analisando. Você vê que em momento algum Jesus apontou, julgou, disse que estava certo ou errado. Estava ali apontando, analisando e olhando aquela situação que estava acontecendo dentro do templo. O mesmo Jesus que falou que o templo, a casa de Deus, era o que? Casa de oração. Tem uma passagem que as pessoas estavam vendendo suas mercadorias dentro do templo e ali Jesus ficou irado, Jesus expulsou todo mundo e tal, porque a casa de Deus era casa para oração. Só que nesse meio tempo que ele estava ali de frente analisando, ele percebeu que tinha pessoas ali que estavam orando, mas não estavam orando como a maneira correta. Pessoas da elite religiosa, pessoas de alto escalão, estavam ali orando, mas estavam orando para se glorificar, estavam orando para se exaltar. E aí Jesus continuou observando, Jesus continuou analisando cada vez mais as pessoas ali no templo. E ele olhou com outro tipo de pessoas que não tinham status, pessoas que não tinham, podemos dizer, um certo nível espiritual que outros tinham, mas que estavam orando de uma maneira correta. Estavam fazendo súplicas de uma maneira sincera. E aí Jesus analisou aquela situação e usou daquilo como um artifício para pregar para eles e para pregar para o povo. Para fazer o que? Alertar o povo. Olha vocês que estão aqui. Não é porque vocês não têm um cargo na igreja que vocês são menos que aqueles, não. Não é porque vocês têm um nível espiritual um pouco mais elevado que vocês são piores do que os outros. Negativo. Jesus achou ali uma oportunidade perfeita, tanto para o que? Confrontar os fariseus, como também para orientar os judeus. Porque por muitas das vezes os judeus estavam ali idolatrando os fariseus, porque eles eram fariseus, eles eram sacerdotes, eles achavam que estavam acima do bem e do mal. Eles achavam que eles podiam fazer tudo e podiam fazer todas as coisas, que ninguém iria julgar, que ninguém poderia apontar, que ninguém poderia falar que eles estavam errados. Ou seja, na mente do povo, eles estavam acima de tudo e acima de todas as coisas. E aí Jesus achou uma boa oportunidade para o quê? Para exortar os sacerdotes, os fariseus, e também para ensinar o povo de Israel como orar, como suplicar e como clamar. Tanto é que em diante, no versículo 10, olha que ele fala: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. Os fariseus são o que, como falei antes, pessoas de nível espiritual elevado, pessoas que orientavam sobre as leis de Moisés, orientavam sobre os 10 mandamentos para o povo, pessoas que achavam mais santas do que os outros. Eles se achavam perfeitos, eles achavam que eles iriam diretamente para o céu. E as pessoas, quando olhavam esses fariseus, achavam que eram homens de Deus, achavam que eram homens corretíssimos, homens perfeitíssimos, mas Jesus, na sua onisciência, onipresença, sabia que não era nada daquilo. Não era nada daquilo que eles aparentavam.
Você vê que o próprio versículo 10, eles falavam que eles achavam justos e desprezavam os outros. Como é que pode? Eles ensinavam o amor de Deus para as pessoas, mas desprezavam os outros que eles achavam que era pecador. Ah, não vou falar com fulano, não, que fulano é pecador, não, eu sou fariseu, eu tenho um cargo elevado na igreja, não posso falar com certo tipo de pessoa não, porque senão vai pegar mal para a sociedade. Eu não posso falar com uma pessoa, me cumprimentou na rua, mas não posso cumprimentar de volta, porque vai pegar mal para mim cumprimentar de volta. Ou seja, pegava aquelas pessoas, desprezavam, colocava aquelas pessoas de escanteio, colocava para baixo. Esses eram os temidos, achados homens de Deus naquela época. Homens importantes, homens que estavam acima do bem e do mal. E tinha também os publicanos. Os publicanos, eles eram judeus também, porém eram judeus que eram cobradores de impostos, porque eles estavam o quê? A serviço dos romanos, a serviço de Roma. Então eles estavam ali para colher os impostos das pessoas e também estavam oprimindo as pessoas com altos impostos. Um deles foi quem? Zaqueu, o publicano, que botava impostos mais altos para as pessoas pagarem. Mas quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, que ele se arrependeu de seus pecados, ele se arrependeu de suas falhas, ele resolveu fazer o quê? Dar 4 vezes mais daqueles de quem ele tirou. E o engraçado é que nessa passagem de Zaqueu, as pessoas ficaram falando, mas como é que Jesus vai para a casa dele? Ele é um pecador, ele é ladrão, cobrador de imposto, cobra mais do que o necessário, do que o devido, e Jesus vai na casa dele. Ou seja, se o próprio Criador, o próprio Cristo, ele se aproximava do Criador, as pessoas que deveriam estar acolhendo os pecadores, deveriam estar abraçando os pecadores, deveriam estar cada vez mais se achegando aos pecadores, estavam praticamente expulsando da igreja, praticamente expulsando as pessoas dos templos. Não é à toa que Jesus tem uma passagem em Mateus que os discípulos olham para o templo e mostram a Jesus, olha Jesus, ali tem um templo e tal. E aí Jesus olha e fala, não ficará pedra sobre pedra. Por quê? Por causa da hipocrisia das pessoas, por causa do que era ensinado ali e que da porta para fora era totalmente diferente. E Jesus estava ali para acabar com isso. Jesus estava ali para botar ordem nas coisas, botar tudo no seu devido lugar. Então Jesus, ele bateu muito nesses religiosos. Jesus, ele confrontou muito esses religiosos. Se eu não me engano, tem uma passagem que Jesus chega a chamar ele de sepulcro caiado. Ou seja, bonito por fora, mas por dentro cheio de podridão, cheio de hipocrisia, cheio de mentiras, cheio de arrogâncias, sepulcros caiados, podres por dentro. Estavam podres, estavam imundos por dentro, com suas mentiras, com suas soberbas, com sua arrogância. E aí Jesus, ele observando essas duas pessoas, o fariseu e o publicano. O homem que se achava perfeito, o homem que se achava homem de Deus, o homem que se achava melhor que todo mundo, e o judeu publicano, cobrador de imposto, que cobrava além do que deveria ser cobrado, que estava em favor de uma nação invasora, ajudando os romanos a oprimir os judeus, e ali estavam os dois. Adentrou no templo e começaram a orar. Os dois começaram a orar e Jesus observando e trouxe essa parábola para o povo entender.
Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ou seja, o fariseu estava ali já em pé, começando a orar. E aí eu me pergunto, muitas pessoas falam que para orar só tem que estar de pé. Aí que se enganam. Jesus ouve sua oração deitado, sentado, de joelho, em pé, onde você estiver, e se você estiver orando, Jesus está lhe escutando. Quando você está na cozinha, fazendo as suas coisas, fazendo sua comida, lavando seus pratos, você estiver lavando roupa, você estiver varrendo o chão, de qualquer jeito que você estiver orando, Ele está ouvindo a sua oração. Ou seja, Jesus estava falando essa parábola para que as pessoas viessem entender, porque nem sempre que uma pessoa diz que verdadeiramente ela é aquilo que ela fala. A pessoa pode estar em pé e gritando e clamando, mas não é nada daquilo. Não é nada do que ela está falando. Não é nada que ela está demonstrando. A pessoa pode cantar, pregar de uma maneira tal, mas não é nada daquilo. As pessoas tendem a demonstrar algo que ela não é. Tendem a mostrar algo para as pessoas que ela não vive. E os fariseus eram esse tipo de pessoas. E por isso que no versículo 9, ele fala, logo no começo, e diz também esta parábola, para que confiavam em si mesmo. Eles estavam confiando em si mesmo. Eles achavam que eles eram os maiorais, eles eram os melhores, eles eram os bons. Eles achavam que só eles tinham respaldo para alguma coisa, porque eles tinham ali na mente deles que eles estavam seguindo as leis de Moisés, tudo certinho e aquela coisa toda, e o resto não prestava. O resto ia tudo para o inferno. Só eles que seriam salvos. E aí ele começa a orar consigo mesmo, dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. E que loucura, né? O homem dando graças a Deus por não ser como os outros, sendo que ele também é um pecador, sendo que ele também falha, sendo que ele também tem erro. E aí ele está dando graças a Deus por não ser como os outros, roubador, beberrão, não é que ele fala aqui? Homens roubadores, injustos e adúlteros. Ou seja, para ele era o exemplo máximo de ser humano. Para ele era o exemplo máximo a ser seguido. Então Jesus trouxe essa parábola para que as pessoas viessem a analisar um pouco e não acreditar naquilo tudo que é falado, não acreditar em tudo que é pregado, não acreditar em tudo que é mostrado para nós, que só é mostrado para nós certas partes, porque nós não estamos com os outros 24 horas por dia. Nós não sabemos como é o próximo da porta para fora. Nós não sabemos como é o próximo no trabalho, em casa, na faculdade, na escola, onde quer que seja. Então ele estava dando graças por não ser um pecador como os outros, sendo que lá em Mateus, o próprio Jesus, ele se assentou na mesa com pecadores e prostitutas. O próprio Criador se achegou para os pecadores. O Criador se chegou para aquelas pessoas que estavam erradas, pessoas que a sociedade desprezava, pessoas que a sociedade deixava de lado, pessoas que a sociedade não tinha olhos, pessoas que a sociedade subjugava, pessoas que a sociedade menosprezava, mas Jesus nunca desprezou essas pessoas.
Jesus nunca virou as costas para essas pessoas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E será que nós não estamos fazendo o mesmo? Glória, Será que nós não estamos fazendo a mesma coisa que o fariseu está fazendo? Será que nós não estamos desprezando essas pessoas? Louvado seja Deus. Os alcoólatras, os prostitutos, aqueles que praticam idolatria, alguma coisa do tipo. Será que nós, em vez de nós nos achegarmos para essas pessoas e levar o evangelho para essas pessoas, será que nós não estamos desprezando? Ah, ele está no mundo, não quer nada, é problema dele. Certo que a gente não vai forçar a ninguém servir a Jesus. A gente não vai botar arma na cabeça de ninguém para a pessoa aceitar Jesus. Quem convence o homem da justiça e do pecado é o Espírito Santo de Deus. O nosso papel é apenas o quê? Pregar o amor de Cristo para essas pessoas. Pregar a Bíblia Sagrada. Mas se as pessoas não quiserem ouvir, já é outras coisas. Né? Tem uma passagem que fala que Jesus fala o quê? Não dê pérolas a porcos. A pérola é o quê? A palavra de Deus. É o bem mais precioso que temos aqui conosco. A palavra de Deus. Não podemos desprezar a palavra do Senhor Jesus. Não devemos desprezar a Bíblia Sagrada. Não devemos entregar a qualquer um que não está nem aí, não está chegando. Então, a sociedade hoje em dia está totalmente distorcida, porque as pessoas não querem seguir o Evangelho, as pessoas não querem renunciar o seu eu, não querem renunciar os seus prazeres para seguir a Bíblia Sagrada. E aí o que acontece? Nós devemos apenas pregar, apenas falar do amor de Cristo e fazer com que o Espírito Santo de Deus visite essa pessoa, e nós devemos estar sempre orando por essas pessoas. E aí, o livro, essa passagem que se encontra lá em Mateus, o fariseu chega para os discípulos e fala: o seu mestre está sentado com pecadores. Aí Jesus fala: eu não vim para os bons, não vim para os saudáveis, não vim para os doentes, eu vim para os necessitados. Pronto, cortou logo o fariseu, cortou logo aquele que se acha melhor que todos. Porque eles, na verdade, são homens soberbos, são homens arrogantes, presunçosos, são homens que se acham melhores que todo mundo, são homens que acham que são os bons, os taus. E Jesus estava ali batendo neles, confrontando eles, porque eles também, querendo ou não, são dignos de arrependimento, porque são pecadores também. Não é à toa que o fariseu Nicodemos foi o único que quis se aproximar de Jesus para aprender com Jesus algumas coisas, para entender, né, o que estava ali acontecendo, porque a Bíblia fala que Nicodemos, ele era um homem muito inteligente. Foi um homem muito inteligente, foi um homem muito culto, instruído, sabia muito da lei. E ele sabia que viria o Messias. Ele sabia que um dia o Filho de Deus estaria entre nós. E ele sabia de tudo isso, porque ele era inteligente, ele era culto. E aí ele foi o único que quis se aproximar de Jesus para conversar com Jesus, porque os outros desprezavam a Cristo. Os outros fariseus não davam a mínima importância para Cristo. Tanto é que eles fizeram todo o circo, toda a trama para prender Jesus, até que um dia conseguiram. Porém, foi algo que teve que acontecer, porque foi necessário acontecer. E aí ele continua pregando, Jesus continua falando a parábola. Né? O versículo que ele fala, o 9: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ou seja, além de hipocrisia, ainda falava do irmão que estava do lado dele, né? Imagine.
Além de ser tão hipócrita, ainda falava de outra pessoa que era pecadora e que estava pedindo a Deus um arrependimento. E aí ele começa a fazer o que a maioria de nós no Evangelho fazemos. Algumas pessoas, né, que se acham os maiorais, se acham os bons, começou a se gloriar pelos seus feitos. Mal sabia ele que ele fazia mais do que a obrigação dele, por ele ser o líder, por ele estar na frente, ele deveria fazer tudo isso. Mas não, ele queria a glória para ele. Ele queria se exaltar, ele estava se exaltando a si mesmo. Ele falou aqui no versículo 12: jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Ou seja, ele queria o quê? Barganhar com Deus. Olha, Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, oro muito, oro 2, 3, 4, 5 horas por dia, leio a Bíblia, li a Bíblia 200 vezes em um ano. Olha, Jesus, eu oro não sei quantas horas. Jesus, eu prego em vários lugares. Ou seja, ele estava ali barganhando com Deus. Ele estava querendo algo de Deus. E sabemos que não é assim que são as coisas com Deus. Não se barganha com Deus. Não tente barganhar com Deus que você vai sair com as mãos abanando. Não tente querer, pelos seus feitos, você querer alcançar algo de Deus. Porque se Deus lhe abençoar, foi pela infinita misericórdia dele para com você. Então o fariseu, ele estava ali fazendo o quê? Se gloriando, estava se exaltando diante de Deus. Mas cadê a humilhação? Cadê o arrependimento? Ele estava tão cego de si mesmo, que ele só via erro nos outros, mas não nele. Ele achava o erro no próximo, mas ele nunca estava errado. Quando as coisas estavam errado, o próximo era o culpado, mas nunca era ele. Ou seja, ele ali estava cego, estava perdido. Aquele homem líder, religioso, estava completamente perdido dos seus atos, perdido nos caminhos que ele estava andando. Mal sabia ele que ele estava indo a passos largos para o inferno, porque não tinha arrependimento sincero naquele homem. Não tinha naquele homem um coração contrito, um coração quebrantado, um coração voltado para Deus. As pessoas falam muito de Davi, do pecado de Davi, mas poucos falam do coração aquebrantado que Davi tinha para diante de Deus. Davi, ele errava, Davi, ele pecava, mas ele nunca se botou melhor do que os outros, nunca quis fazer melhor do que os outros. Ele sempre esteve ali com o coração voltado para Cristo. Glória a Deus. E quando ele se achou no direito de ter o que é dos outros, pagou um grande preço. Mas, porém, ele só fez uma vez só, e nunca mais ele fez aquele pecado que ele cometeu. E o engraçado, o interessante, na verdade, é que quando ele é confrontado pelo profeta Natan, e aí ele faz uma oração, ele faz uma súplica, né, para Deus, ele não fala: Senhor, mas eu jejuo, Senhor, eu oro, Senhor, eu estou aqui rei, conquistei grandes batalhas. Mas ele não colocou nada disso na balança. Ele falou: Senhor, eu pequei, só contra ti eu pequei. Pode me tirar a coroa, pode me tirar o reinado, o Senhor pode tirar o trono, mas não tire de mim o teu espírito. Me restitui em mim a alegria da tua salvação. Mas que oração melhor do que essa? Uma oração sincera, uma oração honesta diante de Deus. Então nós devemos fazer uma oração honesta para Deus. Se reconheça que você errou, reconheça que você falhou,
Reconheça que você pecou, porque nós pecamos constantemente. Pecamos toda hora, todo momento, nós pecamos, não tem o que fazer, porque a nossa carne ela sempre vai puxar para o pecado, a nossa carne ela sempre vai puxar para o erro, não tem o que fazer. Nós temos essa carne, a descendência de Adão sobre nossas vidas, a descendência pecaminosa. Temos isso em nosso DNA. O pecado já está entranhado no nosso corpo. Não tem o que fazer. Nós estamos buscando, nós estamos tentando, nós estamos a todo dia tentando ser melhor a cada dia, seguir os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Nós tentamos a todo momento seguir as leis de Deus. Estamos tentando a todo momento fazer a vontade de Deus, fazer as coisas que agradam a Deus, mas vai ter momentos que vamos pecar. E aquele fariseu, ele pecava tanto que já estava cego, pecava tanto que não tinha mais visão. Tem uma passagem, se eu não me engano, no livro de Mateus, que Jesus fala: por que você está falando do pecado do seu irmão enquanto tem uma trave no teu olho? Primeiro remova a trave dos teus olhos e depois vá tirar o cisco do olho do seu irmão. Mas nos olhos do fariseu parece que tinha duas traves enormes, porque ele não conseguia ver o próprio erro, não conseguia ver o que ele estava fazendo com o povo. Ele estava mais oprimindo e matando o povo do que orientando. Ele estava mais colocando sobrecarga no povo do que orientando o povo. Ele estava mais afastando o povo dos templos do que trazendo para o templo. Estavam matando as ovelhas, estavam destruindo as ovelhas, oprimindo as ovelhas. Eu vejo relatos na internet, eu fico indignado, eu não consigo entender como é que tem pessoas que ficam perseguindo a outra da igreja. E muitas das vezes são pessoas de liderança, pastores, pastoras, presbíteros, obreiros, porque a pessoa está se destacando em alguma coisa, está louvando bem, não sei, um exemplo, está pregando bem, alguma coisa assim, um dom que Deus deu, de cura ou de revelação, e a pessoa vai lá, se rebela contra a pessoa e começa a perseguir a pessoa sem mais, sem menos. Eu não consigo entender isso. Como é que pode, em vez de todo mundo se unir e tal, de orar para Deus, usar cada vez mais o próximo, o seu irmão, mas está o quê? Querendo perseguir, querendo oprimir, querendo matar o seu irmão. Eu não consigo entender isso. Enquanto o evangelho deveria ser todos nós para nos unirmos, caminharmos juntos, caminharmos de mãos dadas uns com os outros. E as pessoas estão se degladiando dentro das igrejas. A pessoa se degladeia, briga, sai, funda outra igreja, a igreja enche, aí entra outro que olha, observa, quer tomar o cargo do outro, não gosta, sai, abre outra igreja, e aí por assim vai, sucessivamente. Que loucura nós estamos vivendo no nosso meio. Isso Jesus pregou há 2000 anos atrás, mas não é diferente do que estamos vendo hoje em dia. Não é diferente. Não é diferente. Uma coisa são denominações abrirem porque não concordavam com algum texto específico da Bíblia. Aí surgiu o quê? A Deus é Amor, a Assembleia de Deus, Presbiteriana, a Igreja Batista. Ok, tudo bem. Cada um ali segue a sua linhagem do que entende do que é o Evangelho. Agora, uma pessoa abriu a igreja porque na outra foi perseguida, isso não existe. Não existe isso. Isso é loucura. Era para todos nós seguirmos unidos. Era para todos nós seguirmos juntos. Era para todos nós seguirmos aí para espalhar o Evangelho. Glória a Deus. Como um corpo só. Aleluia, Jesus. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Quem manda na igreja é Cristo, não é o homem.
Não é o pastor, não é a pastora, não é o obreiro, não é o presbítero, não é o evangelista, não é ninguém. Quem manda na igreja é Cristo. O cabeça da igreja é Cristo. Glória a Deus. E o fariseu não entendia isso. Não entendia que o cabeça da igreja é Cristo. Ele queria ser o cabeça. Ele que queria ser o manda-chuva. Ele que se achava o tal. Ele que se achava o melhor. E aí Jesus batia muito nessas pessoas. Pregava muito para essas pessoas. As palavras que Jesus pregava confrontava muito eles. E é por isso que eles tinham um ódio tremendo por Jesus. Por isso que quando Jesus curava, fazia milagres, alguns textos específicos sempre falavam que os fariseus estavam ali tramando para como pregar Jesus. Porque eles não acreditavam nisso. Eles estavam se sentindo ameaçados porque o Cristo estava ali. Que tinha alguém ali que vai tomar o lugar deles. E é esse ponto que nós temos que refletir. Glória a Deus. O lugar não é nosso. O lugar é de Cristo. A igreja não é minha. A igreja é de Cristo. Nós devemos estar sendo guiados pela direção de Cristo a todo momento. E aí pronto. E aí ele começa a se exaltar e tal, aquela coisa toda. Aí vai o publicano. Olha que o texto vai falar sobre o publicano, versículo 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar. Ou seja, ele estava nem no templo ele tinha entrado. Porque ele não se achava digno de estar ali. Você já vê o diferencial de uma pessoa que reconhece que é pecador, que reconhece que é falho, que reconhece que precisa de ajuda, que reconhece que precisa melhorar para com Deus. O publicano, porém, estava em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ou seja, ele estava de longe, nem queria levantar os olhos para o céu, de tanta... Eu acredito que ele estava envergonhado diante de Deus, do que ele fazia. Ele sabia quantos erros ele tinha cometido. Ele sabia de quantas famílias ele fez chorar. Ele sabia quantas famílias ele destruiu, cobrando impostos, se juntando com o inimigo, entre aspas, com o lado vencedor, né? Que eram os romanos que estavam dominando. Ele falou: não, vou me alinhar com o lado vencedor para não sofrer. Mas mesmo ele se alinhando com o lado vencedor, ele estava sofrendo. O peso na consciência, a mente pesada. Acredito que o publicano, ele conhecia as leis, conhecia que Deus mandava cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, dos menos favorecidos, que devia amar o próximo, que devia cuidar do próximo, que deveria acolher o seu irmão, que deveria ajudar o seu irmão. Acredito que o publicano sabia de tudo isso. E no meio ali, acredito que tinha vários publicanos para Jesus estar contando essa parábola. Porque a parábola é um fato fictício, mas que demonstra algo real e verdadeiro. Acredito que tinha publicanos ali também que pensavam assim. Publicanos que falavam: pô, eu estou aqui, mas eu sei que o que eu estou fazendo não está certo. Eu sei que o que eu estou fazendo está errado. Eu sei que o que eu estou fazendo não agrada a Deus. E é esse pensamento que nós devemos ter, porque é esse pensamento que agrada a Deus. Quando a gente se reconhece que a gente é errado, Deus se agrada de nós. Quando nós nos julgamos errados, Deus se agrada. Deus vê: ó, tem esperança aí. Eu gosto assim. Ó, está reconhecendo que é pecador. Eu gosto assim, eu quero esse para mim. É esse que eu quero. É esse que eu estou escolhendo. É esse que eu vou usar. Esse que está se humilhando.
E aí ele continua falando, né? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que se qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que si mesmo se humilhar será exaltado. Em outras palavras, o publicano desceu perdoado por Deus. O publicano teve o perdão de Deus. O publicano alcançou a misericórdia de Deus. Mas o fariseu não desceu perdoado para sua casa. Ele não foi perdoado pela sua súplica. Tem um ditado, né? Que o pessoal fala: os humilhados serão exaltados. Mas está errado. Aquele que se humilha diante de Deus, Deus exaltará. Então, o fariseu não teve o perdão de Deus porque ele não se humilhou. O fariseu, ele não reconheceu os seus erros. O fariseu não reconheceu suas falhas. Mas o publicano, ele teve o que? Temor. O publicano, ele teve arrependimento. O publicano, ele foi sincero para com Deus. O publicano, ele foi verdadeiro. Porque Deus conhece quando você está sendo verdadeiro ou não. Deus conhece quando você está sendo honesto com Ele ou não. Você pode até chorar, você pode fazer aquele teatro todo, mas Deus sabe quando é um choro verdadeiro e quando não é. Nós nos enganamos uns aos outros, seres humanos. Eu posso enganar vocês, fácil, mas a Deus não tem como eu enganar. Não tem como eu enganar a Deus, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele lê a minha mente, sabe o que está na minha mente, sabe o que minha mente está pensando, sabe o que minha mente está tramando, sabe o que a mente de cada um de vocês está pensando neste momento. Ele está sondando neste momento a mente de cada um de nós. Ele está dizendo que eu estou ouvindo a oração de vocês. Eu estou vendo o arrependimento sincero de cada um de vós nesta noite. Aleluia! O Senhor fala que a oração de vocês é sincera. E o arrependimento de cada um de vós é sincero para com Ele. E Ele está se agradando da oração de vós nesta noite. Continue com essa sinceridade nos seus corações. Continue com essa honestidade nos seus corações. Que no momento certo Deus irá exaltar. Porque vós se humilharam diante dele. Se humilharam diante dele. Não quiseram se exaltar. Dizer que é o bom. Que é o que ora mais. É o que jejua mais. Nada disso. Porque Deus odeia os soberbos. Deus detesta os soberbos. Deus detesta. Deus detesta os soberbos. Deus não gosta daqueles que se acham o que são os melhores, os maiorais. Tem uma passagem, se eu não me engano é a 2ª Crônica ou 2ª Reis, que o rei da Síria vai confrontar Israel, e aí o general, né, da Síria, ele começa a confrontar a Israel, começa a confrontar Deus. Cadê o seu Deus agora? Eu destruí grandes cidades, e agora o seu Deus não pode me salvar. Senaqueribe, ele falava: seu Deus não pode me salvar, não vai te salvar agora. Eu vou entrar e vou destruir tudo, vou acabar com vocês. E aí ele fez uma carta, entregou lá para o povo de Israel. O pessoal pegou a carta, entregou ao rei. O rei ficou apavorado. Imagine, ele é rei, foi instituído por Deus e ficou com medo de uma ameaçazinha. Aí vai, né? Aquela coisa toda. Aí Deus manda o profeta Isaías falar com o rei, fala: olha rei, o Senhor disse que não é para você ficar preocupado não, hein? Ele vai dar um jeito. Aí o rei pega aquela carta, mostra para Deus: olha Deus,
essa carta aqui não é para mim não, é para o Senhor. Ele está afrontando o Senhor. Aí pronto. Aí Senaqueribe começa a ameaçar de novo, cheio de soberba, cheio de rompante, né? Cheio de todo para frente, aquela coisa toda. Todo soberbo, sem humildade para nada. E aí ele começa a ameaçar de novo Israel. Aí o rei ficou mais apavorado ainda. Aí Isaías vai lá, fala: olha, rei, o Senhor manda lhe dizer que não é para você ficar preocupado, porque eu estou ouvindo a sua oração é a oração do povo, e eu vou entrar com providência. Aí o rei da Síria, Senaqueribe, aparece com uma multidão de gente que não acabava mais, era como areia, né, grão de areia, não, era muita gente, incontável. E aí, quando o pessoal de Israel viu aquilo, ele falou: não, agora já era, não tem mais jeito. Mas aí a Bíblia fala que Deus manda um anjo, e esse anjo mata 185 mil soldados, dizimou o exército assírio, dizimou. Então, Deus detesta os soberbos, mas as orações que o povo de Israel foi uma oração sincera: Senhor, eu estou com medo, estou apavorado, esse homem já devastou muitas nações, sabemos que nós temos nossos erros, temos nossas falhas, mas por favor, Senhor Jesus, não deixe que a gente venha morrer, não deixe que a gente seja destruído. Estamos aqui clamando com arrependimento sincero diante de Ti. Acredito que foi essa oração que eles fizeram. E aí, no momento certo, o Senhor entrou com providência e deu um baixo naquela situação. Aleluia! Então, foi uma parábola que Jesus usou, tanto para alertar o povo de que eles não são o Salvador, eles não são os melhores, tanto para confrontar os fariseus, para que os fariseus viessem a acordar para a vida, cair na real, que eles não são os melhores, eles não são os bons, eles são pecadores assim como os outros. Tanto é que Jesus fala: olha, siga o que eles ensinam, mas não faça o que eles fazem. O que eles fazem não existe, o que eles fazem é loucura, o que eles fazem é pecado. Colocar leis acima do amor ao próximo. Amém? Agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia! Da bênção apostólica.